Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que Deus nos abençoe. Hoje a casa está cheia, obrigado pela presença. Em nome da secretária, eu cumprimento todos vocês e que Deus nos proteja. Verificação do quórum. A quórum. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Expediente recebido. Indicações ao prefeito. Requerimento número 458. Iniciativa de lei que revoga o parágrafo 2º do artigo 6º, assim como o inciso 3 do artigo 15 e seus parágrafos 1º e 2º, todos da lei número 2.265, de 11 de junho de 2018, que institui o regime jurídico da contratação temporária de servidores para atender às situações de necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme o incluso anteprojeto de lei. Assina o vereador Léo Scherri. Pela ordem, presidente, eu queria que ele lesse o projeto para mim, ó. A minuta do projeto. Anteprojeto de lei. Revoga dispositivos da lei número 2.265, de 11 de junho de 2018, que institui o regime jurídico da contratação temporária de servidores para atender às situações de necessidade temporária de excepcional interesse público. Artigo 1º. Ficam revogados o parágrafo 2º do artigo 6º, o inciso 3 do artigo 15 e os seus parágrafos 1º e 2º, todos da lei número 2.265, de 11 de junho de 2018. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereador, um minutinho, por favor. Eu gostaria de assinar esse requerimento com o senhor. Pode ficar à vontade. Obrigada. Requerimento 426. Troca do poste de iluminação pública na rua Água Fria, em frente à Igreja Batista do bairro Céu Azul, porque encontra-se com a base bastante danificada, oferecendo riscos iminentes. Segue em anexo foto do local. Assina o vereador Tobias Scherri, em anexo foto. Requerimento 457. Reparo de pavimento da rua Água Fria, em frente à Igreja Batista, atrás do almoxarifado da Secretaria de Obras, no bairro Céu Azul. Segue em anexo foto do local. Assina o vereador Tobias Scherri, em anexo fotografia. Requerimento 459. Reparo de pavimento e instalação de redutor de velocidade em parte da rua Caçapava, entre a Avenida Piúma e o fim do primeiro quarteirão da rua, no bairro Lago Azul. Segue fotos do local. Assina o vereador Tobias Scherri, em anexo, 2 fotografias. Requerimento 460. Troca de poste de iluminação pública localizado na esquina da rua Caçapava com a rua São Caetano, bairro Lago Azul, pois o mesmo está com a estrutura bastante danificada. Segue foto, em anexo fotografia. Requerimento 462. Extensão de rede de iluminação pública na rua Monteiro Lobato, no bairro Jardim Maili, atrás da oficina elétrica Peruso, Guto. Tendo em vista que a medida sugerida proporcionará melhores e dignas condições de vida para as famílias residentes nesta localidade e adjacências, uma vez que as condições atuais expõem a população. Segue fotografia do local. Assina o vereador Tobias Scherri, em anexo fotografia. Requerimento 463. Extensão de rede de iluminação pública na rua São Carlos, no bairro Lago Azul, tendo em vista que a mesma não dispõe desse serviço. Segue em anexo mapa para devida localização. Assina o vereador Tobias Scherri, em anexo mapa. Requerimento 465. Reposição de tampas da galeria de água pluvial em frente ao quiosque número 1, na Avenida Beira-Mar, centro. O fato de que algumas tampas estarem quebradas está expondo a riscos a quem trafega pelo local. Em anexo, foto do local, assina o vereador Tobias Scherri, em anexo, fotografia. Requerimento da votação. Requerimento número 464. O vereador signatário, no uso de suas atribuições regimentais, requer ouvir o plenário a inserção nos anais desta casa de uma moção de pesar pelo falecimento de Amarolina Mendes Ramos, ocorrido no dia 10 de setembro de 2018. Através dessa moção, queremos externar nossos votos mais profundo pesar pelo seu falecimento. Esta Casa Legislativa presta singela homenagem póstuma a essa família, a quem temos muito apreço, apresentando publicamente nosso sentimento de pesar aos familiares, se solidarizando nessa hora de dor. Assina o vereador Tobias Scherri. Questões de ordem, senhor presidente. Gostaria de assinar junto com o vereador Tobias Scherri. Tudo bem, Tobias? Tudo bem, obrigado. Questão de ordem, senhora presidente. Também gostaria de assinar o requerimento. Questão de ordem, presidente. Também gostaria de assinar o requerimento. Tudo bem, obrigado.
Questão de ordem, senhora presidente. Eu acho que Tobias ele tem que abrir para a casa toda Eu acho que é assinar todos, esse então, né? requerimento. Vamos Com colocar certeza, né? todos, então. Viver 101 Ela- anos não é para qualquer um, não. Muito É obrigado. verdade. Obrigado, é vereador. merecedora. Requerimento número 464 em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Requerimento aprovado. Terminou o expediente, senhora presidente. Ordem do dia. Comparecimento da secretária municipal de saúde por convocação. Então, por essa convocação, a partir desse momento, a sessão passa a ser especial. Então, estando presente a secretária de saúde, né, a sessão passa a ser especial. A secretária falará pelo prazo de 20 minutos sobre o assunto da convocação. Cabe ao vereador, cada vereador poderá fazer uso da palavra de 5 minutos. Depois que ela falar. Se quiser, lógico, vocês ficam à vontade. A secretária responderá também no prazo de 5 minutos e o vereador poderá replicar pelo prazo de 5 minutos. Nesse caso, a secretária também terá mais 5 minutos para responder. O assunto, esclarecimento sobre contratação de servidores para a área de saúde, consórcio intermunicipal de saúde, especificamente sobre a participação de Piúma, né, que o consórcio ele abrange, acho que 5 ou 7 municípios. Então, nós vamos falar de Piúma. E os repasses financeiros de prestação e prestadores de serviço. Então, a partir desse momento, nós ouviremos a secretária e depois o vereador Eliezer, que foi o autor do requerimento, ele vai começar a fazer as perguntas. Sim, aí depois que o vereador Eliezer falar, nós vamos chamar por ordem parlamentar cada vereador que faça as suas perguntas. Tudo bem? Então, senhora secretária, fique à vontade. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, pela presidente e os demais aqui. Agradeço a presença da comunidade que veio aqui me prestigiar, servidores da saúde, meus amigos também. E hoje eu fui convocada para vir falar sobre 3 assuntos. Então, eu vou começar falando sobre o primeiro. Aí, o primeiro assunto, não, aqui embaixo. Sobre a contratação de servidores para a área de saúde. Quando eu li sobre essa frase, eu imagino que esteja falando do DT. Então, eu vou dar uma explicação sobre o DT, por que ele está acontecendo, né, todas as etapas que aconteceram até agora. Quando eu cheguei na administração, em 2017, ano passado, eu deparei com o hospital, com servidores, eles sobrecarregados na carga horária. Eles, assim, por exemplo, o técnico de enfermagem, assim como outros, são 40 horas semanais. O concurso efetivo deles de 40 horas semanais. Isso dá um plantão de 12 por 36, quer dizer, trabalha 12 horas e folga 36. Ou trabalha 24 horas e folga 72 horas. Esse é o plantão normal de quem é efetivo aqui no município, 40 horas semanais. Bom, quando a gente eu peguei dia 1º de janeiro, quando eu vi a escala, eu vi um termo chamado substituição. Era 1º de janeiro, domingo, feriado, não lembro se era domingo, mas eu lembro, né, que óbvio que a prefeitura não estava funcionando, e depois eu comecei a me inteirar do assunto. O que é substituição que os servidores recebiam? O que significa isso? Significa um plantão de 12 horas. Então, por exemplo, se eu tenho uma carga horária de 40 horas semanais e faço um plantão de 24 horas, 24 horas trabalhando, isso é o meu efetivo, eu receberia mais uma substituição. Então, ali, naquele momento, eu trabalharia 36 horas ininterruptas, sem parar 36 horas. Tanto para enfermeiro, quanto para auxiliar de enfermagem, quanto para motorista.
E, assim, eu, sem experiência nesse assunto de escala, pensei assim, eu já trabalhei em escala de 12 horas, já trabalhei até de 24, mas, assim, a gente fica muito cansado, 24 horas trabalhando é muito pesado. Principalmente pronto-socorro, motorista, então nem falo. Então, assim, naquele momento eu comecei a refletir sobre aquilo, estudar, e a primeira coisa que eu vi é que a substituição que eram pagas, tinha gente que recebia mais de 10 por mês, ela é ilegal, ela está errada, porque não está prevista na lei. Não tem nenhum amparo legal para pagar a substituição para o funcionário. Então, a gente começou, né, a pensar em como fazer naquele momento. Naquele momento, quando eu vi que a alternativa que a gente teve foi contratar os profissionais para completar completar a escala, foi contratar pelo consórcio. Pelo consórcio, o consórcio é um ente público, então Piúma faz parte dele, tá? Ele faz parte da administração, ele é um ente público, e eu comecei a contratar esses profissionais via consórcio. Só que um dia, esse ano, numa reunião lá com o consórcio, ele se reúne para prestação de contas, né? Tem um diretor, ele tem um presidente, ele tem a direção. O presidente, ele é um prefeito de um dos 8 municípios integrantes. Nessa reunião que a gente estava lá, foi-se decidido que não contrataria mais profissional de nível técnico. Saímos dessa reunião com essa notícia, não haverá mais contratação de nível técnico. Vou aproveitar aqui que eu lembrei para falar do técnico de radiologia. Existe uma lei para o técnico de radiologia de que ele só pode trabalhar 24 horas por semana, porque faz mal para ele pela radiação. A gente encontrou os técnicos daqui de Piúma também nessa situação. Eles ganhavam a substituição, hora extra, então eles, assim, 24 horas é o que eles poderiam trabalhar na semana. Na verdade, eles podem trabalhar 24 horas pela legislação deles. Aqui, o concurso é de 20 horas. Então, eles poderiam trabalhar por semana até 20 horas. No caso, eles tinham escala triplicada, porque nosso raio-x, graças a Deus, e para servir a gente, né, a população, ele está funcionando 24 horas, todos os dias. E de efetivo, nós temos 3, né, 3 efetivos. Então, eles estavam trabalhando triplicado para dar conta do recado. Isso, além da substituição não estar ser amparada por lei, eles também estavam sendo prejudicados na saúde. Também não daria para continuar nessa situação. Enfim, saímos dessa reunião, voltando, né, saímos dessa reunião lá do consórcio com a notícia de que a gente não poderia mais contratar técnicos de enfermagem, nem de nenhum profissional de nível técnico. Então, a gente pensou, como essa administração ela tem um plano, um planejamento para fazer um concurso público no ano que vem, 2019, a gente não estava pronto para receber esse DT tão rápido, de maneira tão abrupta, porque a gente estava... o concurso público, né, que tem 5 anos, eu acho que foi feito, 6 anos, enfim, a gente estava estudando, principalmente porque começou a estudar o caso de fazer um concurso ano que vem, para o caso do agente de endemia. Porque a gente sabe que, de ouvir falar, que falta. Né? Várias pessoas falando, não tem agente na minha área, não tem agente na minha área, na minha casa não vai agente. Então, a gente sabe que existe um déficit. E a gente começou o estudo. Então, assim, o agente de endemia tem que ser por concurso. Foi quando a gente conversou com o Ricardo, não é só a Secretaria de Saúde que precisa de profissional efetivo. Então, a gente começou, até o gerente da atenção básica está ali, ele pode me dizer, a gente está fazendo uma análise, já até está com a fase concluindo, já de conclusão, a questão dos agentes, que vai ter o concurso ano que vem. E os técnicos de raio-x, e técnicos de enfermagem e auxiliar de serviço bucal estavam nessa. Só que, no caso, como a gente se deparou com a situação, não dá para esperar, tem que fazer um DT, porque a gente não tem ninguém para trabalhar a partir de tal dia, mas pelo consórcio. Então, como que nós vamos fazer? Vamos fazer um DT, que chama-se designação temporária. O que é designação temporária? É como se fosse um processo que a gente seleciona quem vai trabalhar, mas não é concurso público. Ele tem uma validade curta.
a gente resolveu fazer o DT, que para poder substituir esses profissionais faltantes até ano que vem, quando tudo tiver sido levantado, o que a gente precisa realmente para o concurso. E quando a gente foi se deparar, eu fiquei até... A gente não tinha na nossa lei orgânica, a gente não tinha o cargo de auxiliar de serviço bucal. A gente tem vários dentistas na rede, acho que uns 6, só contando agora, e a gente não tinha previsto em lei auxiliar de serviço bucal. Então, até hoje, estava se trabalhando com auxiliar, sem ser, antes no consórcio, a gente contratava, né, o auxiliar de serviço bucal. Então, a gente não tinha nem como fazer um DT, se ele não está previsto, não existe o cargo, em Piúma não existe esse cargo. Então, o primeiro passo seria criar o cargo de auxiliar de serviço bucal. E quando a gente viu também o auxiliar de enfermagem e o técnico de raio-x, eles não tinham a quantidade suficiente. Mais ou menos assim para o pessoal daqui entender. Se eu quiser fazer um concurso amanhã para professor, eu só posso fazer um DT, um DT para professor, só posso fazer para a quantidade de vaga que existe na lei. No caso aqui de Piúma, não existe a quantidade suficiente, então eu não posso fazer. Começamos a primeira fase, que foi um projeto de lei para mandar para os nobres edis. Aí, quando eu fui conversar com a controladoria, o doutor Marco Antônio falou que, de acordo com tanto tempo, sem nenhum DT, nenhuma mexida nessa parte, ele resolveu uma alteração na lei. Foi quando ele fez a alteração legislativa. Ele começou a mexer, o projeto de lei não era só incluir, tinha que mexer naquilo tudo, porque já tinha mais de 5 anos que não eram mexidos naquela lei. Aí resultou na lei 2.265/2018, que foi aprovada por essa casa. Depois que foi aprovada essa alteração na lei, a gente mandou para cá outro projeto, aí começou outro projeto de criação de cargos e vagas necessárias. Primeiro, então, passou por aqui uma alteração no quadro que a gente precisava mexer. E depois, no aumento de cargo e na criação de cargos de auxiliar de serviço bucal. Gente, parece que é demorado, mas as coisas são burocráticas mesmo. A gente, quando tem uma empresa particular, a gente quer contratar alguém, a gente vai e contrata. Seleciona, faz uma entrevista e pronto. No caso de prefeitura, não. Tem que ter lei, tem que passar pela Câmara, tem que ser aprovada pela Câmara. Depois disso tudo, está achando que acabou? Não. Volta para a prefeitura, faz impacto financeiro, passa pela procuradoria. Como tinha muito tempo que não mexia, o procurador teve que olhar item a item nas mudanças. Isso foi antes, né? E depois foi aprovado e foi aprovado, nós começamos a fazer o edital. O edital do concurso, ele também, como também tinha muito tempo, e ele é um edital inovador. Como é que vai ser esse edital desse concurso que a gente vai lançar esse mês ainda? Ele é todo feito na internet. É transparente. Você vai se inscrever, colocar seu nome, seus dados, os seus títulos. O que é título? Comprovante de conclusão de curso, diploma, isso tudo é transparente. Você vê a sua pontuação no ato. Depois a gente só faz a verificação, se é verdade, né, se está tudo que foi inserido. Então, a gente está, vai ser a primeira vez que vai ter um DT nos moldes do Estado, tá? Até então não foi assim, por isso também que teve que passar pela análise da controladoria. Esse edital passou pela procuradoria, teve que fazer item a item, o procurador-geral teve que olhar junto com o procurador municipal, e foram solicitadas várias alterações que também nós fizemos. Voltou para a procuradoria pediu mais algumas coisas. Enfim, está em fase de conclusão. A gente já tem até data, mas não pode falar por orientação da procuradoria, porque senão seria informação privilegiada. Então, assim, mas esse mês sai ainda. Então, assim, sobre o DT, era isso que eu tinha para falar, que vai sair esse mês. E por que não é só publicar um edital? Por que não é só publicar um edital? Expliquei, porque precisava das leis e tudo. O segundo assunto que eu fui convocada aqui para falar, eu vou até ler junto com o terceiro, porque os dois se referem ao consórcio municipal de saúde. É para falar sobre a participação de Piúma no mesmo e sobre os repasses financeiros e prestação de serviços. Bom,
Piúma está no consórcio, o consórcio ele foi criado mais ou menos em 2000, foi em 98, tem 20 anos, só que ele ficou parado e tem alguns anos que ele voltou a funcionar. O consórcio ele está integrado com 8 municípios, né? Piúma, Anchieta, Rio Novo do Sul, Iconha, Itapemirim, Marataízes, Alfredo Chaves. Esses são todos os municípios aqui, da gente aqui do Sul, que compram o serviço do consórcio. Como é que a gente faz para comprar? A gente faz parte, então, assim, faz parte do consórcio, né, como se fosse, assim, uma sociedade, digamos assim. Você tem uma loja, aí tem um outro sócio. Então, assim, no final do ano, você faz a previsão, e no outro ano, até dezembro de um ano, você faz a previsão do que vai repassar o dinheiro que você vai repassar pelo consórcio. Então, assim, Piúma está no consórcio desde que começou, tem 20 anos, 98, né? E foi reestruturado, acho que uns 10, uns 12 anos, uns 14 anos que ele foi reestruturado, mais ou menos, e nós estamos lá desde o início. Então, assim, quando a gente compra um serviço do consórcio, sou eu que escolho? Não. Eu não tenho esse direito porque não é uma empresa particular que eu faço gestão. Não é. É um ente público. Como que é feita, então, a seleção de prestadores de serviço, que aqui está falando? É o seguinte, existe uma licitação. Licitação é um modo que a prefeitura usa para comprar. A gente compra com dinheiro, cartão, conta, né, na ficha. No caso do consórcio, no caso de prefeitura, não. Tem vários modelos de licitação. No caso do consórcio, eles abrem um chamamento público. É publicado o edital, e no edital fala o que essas empresas têm que ter, e as pessoas se cadastram. É publicado também. Aí as pessoas que estão, as empresas, eles não contratam pessoas, as empresas que estão aptas a participar do consórcio, elas se cadastram, aprovadas ou não, elas fazem parte do rol de prestadores de serviço do consórcio. Como que é feito, então, para alguém vir trabalhar em Piúma? Eu falo para o consórcio, eu envio um e-mail, um ofício, preciso de um prestador, por exemplo, de angiologista. Preciso de um angiologista aqui que atenda terça-feira. Ela vai ver no rol dos que foram cadastrados, aquele que tem a disponibilidade, então ele vem prestar o serviço para Piúma. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre consórcio. Aí eu vou esperar as perguntas, porque imagino que venha coisa mais específica, né? Para também não me alongar mais. Vereador Eliezer, você pode começar. 5 minutos. Eu acho que ela esqueceu de falar de mais um assunto aqui, presidente. Ela deixou para que, se ela fosse abordada nesse último assunto, ela responderia. Eu fiz junto, porque é consórcio. Aí eu falei... O repasse. Do repasse financeiro. Falei também, dei uma pincelada. A gente faz a previsão no fim do ano, e ano que vem a gente faz os repasses para o consórcio. Deu até exemplos de sociedade para empresa privada. Está comigo? Boa noite, todo o público presente, aquele que nos assiste, mesa diretora, secretária de saúde, seja bem-vinda. Obrigada. Casa cheia hoje, podia ser toda quarta-feira assim, né, presidente? Bom, o assunto é muito, as perguntas são muito, e eu acredito que não vai dar tempo de fazer todas, né? Inclusive, presidente, eu gostaria de saber se vai ter depois a fala dos vereadores, a tribuna dos vereadores. Não, vereador. Uma vez a sessão especial não tem tribuna dos vereadores. Ok. Bom, o discurso é muito bonito, né? Só que na prática não é o que acontece. A respeito do DT de técnico de enfermagem,
já foi passado nessa casa aqui há uns 2 meses, 3 meses atrás, e a gente está aguardando até agora, né, para poder acontecer. Mas esse não é a minha pergunta para você, tá? Porque você já falou que os trâmites estão agarrados na controladoria. Bom, eu vou fazer a primeira pergunta. Qual a justificativa para você terceirizar o serviço de laboratório, visto que o município possui uma estrutura própria, com equipamento, recurso humano, com excelência, com experiência, bem como material correlatos em estoque? Posso responder? Quando eu me deparei, dia 1º de janeiro, nessa administração, eu me deparei com o laboratório funcionando 24 horas. 24 horas o laboratório funcionava no hospital. Quando você ia olhar, se eu precisasse de um exame, qualquer hora do dia, estava lá, era feito no hospital. Só que quando você olha o recurso humano que o Nobre falou, a gente contava com um bioquímico efetivo de 20 horas por semana. E ele funcionava o hospital 24 horas por dia. Então, o funcionário efetivo ele não cobria nenhum dia de serviço. Quando eu levo uma filha minha, ou um parente meu, uma mãe, para fazer um exame, para diagnosticar uma doença, eu sou da área da saúde, eu falo isso com muita propriedade. Eu quero que seja um profissional habilitado. Não é porque eu tenho experiência que eu vou fazer uma consulta. Não é porque eu tenho experiência, porque minha avó, eu cuidei da minha avó até ela falecer, eu vou dar uma de médico. Não. Os profissionais que ficavam lá nas escalas, eles não tinham habilitação. Eles eram profissionais que trabalham junto com o efetivo, mas o efetivo, de fato, ele só trabalhava 20 horas semanais. E o laboratório eram 24 horas. Então, assim, eu acho que quando a população quer fazer um exame, posso perguntar a qualquer pessoa aqui que está com a gente, eles querem fazer o exame feito por um profissional que tem habilitação para isso. O que é habilitação? Que tem um curso, que seja biomédico, que seja farmacêutico, que seja bioquímico. Então, assim, você pegar um laboratório, manter aberto 24 horas, sem profissional, agora na sua pergunta você fala que tinha insumo suficiente. Eu trabalho, sou efetiva na saúde, eu lembro muito bem como era. Se eu chegasse com uma requisição com 20 exames, metade ou menos da metade era feito no hospital, sim. Eu fazia o meu jejum, meu preparo, ia lá, colhia a meia dúzia que fazia lá. Depois eu ia para casa no outro dia, fazia jejum de novo no outro dia e ia colher o restante no outro laboratório. Se tinha, eu pergunto para você, para o senhor, desculpa, se tinha tudo suficiente, por que comprava serviço de outro laboratório pelo consórcio? Então, não tinha insumo suficiente, né? Se tivesse eficiência, ele ia funcionar na sua integralidade. Eu acho que nós não vamos conseguir fazer dessa maneira, porque eu não consigo controlar o tempo. Então, você faça as suas perguntas em 5 minutos. Ela responde as perguntas que ele fizer em 5 minutos. Combinado? Eu posso responder pelo menos essa primeira que a gente começou, então? Ou faço primeiro tudo? Porque nós temos tempo, senhora presidente. Nós temos tempo. Não, mas senhora eu tenho que presidente, seguir o regimento. Senhora presidente, será que ela vai lembrar das perguntas todas que a gente tem para fazer? Fica mais difícil para ela responder. Me presta uma caneta, alguém, por favor. A respeito do que você falou, secretária, que existia, além do laboratório da prefeitura, existia um outro laboratório que prestava serviço e que não dava conta, não é o fator de não dar conta, é o fator de ter uma economia, que hoje o município gasta muito mais do que gastava antes, quando existia o laboratório aberto. Eu vou fazer a segunda pergunta. Qual foi o critério que a senhora escolheu de terceirizar todos os serviços laboratoriais para o laboratório do senhor Aníbal
sendo este irmão de Vossa Senhoria, visto que todos aqui sabem que existe outros laboratórios na cidade. Bom, Senhora presidente, eu continuo ou ela responde? Qual a justificativa em se pagar cerca de R$20 mil por mês em aluguel de ambulância, visto que o município possui 3 ambulâncias seminovas? Lembrando que esses aluguéis já ultrapassaram um ano que estão alugadas, terceirizadas, e as nossas ambulâncias estão quebradas e escondidas em algum lugar aí que sumiu. A Lei Federal 13.021/12, que reitera a Lei 5991/73, obriga que qualquer servidor de dispensão de medicamento possui um farmacêutico permanente. E isso não acontece na nossa farmácia básica, não acontece no hospital. Está acabando, tá, Ana Luísa? tranquilo. Estou com pressa, não. Qual a justificativa para que o aparelho de ultrassom, que custa aos cofres públicos mais de R$80 mil, está jogado em um banheiro, em um depósito, e não está servindo a nossa população? Qual a justificativa que o gasto com consórcio municipal passa de cerca, com consórcio municipal, passou de cerca de R$800 mil para quase 3 milhões em apenas um ano? Posso continuar, presidente? Tem tempo, né? No Centro Municipal de Fisioterapia, encontra-se vários equipamentos quebrados, alguns não foram instalados, bem como as portas são estreitas para cadeirante. Qual o prazo que a senhora tomará as devidas providências para as instalações? Qual a data para o reinício das atividades odontológicas na comunidade de São João e de Itinga, visto que o serviço está paralisado há meses, bem como, segundo informações, tiraram um compressor da cadeira odontológica de lá e ainda não se sabe o certo o seu destino? Bom, senhora presidente, essas são as minhas perguntas. E eu gostaria que a secretária me respondesse. Eu não sei se você vai conseguir responder, porque eu acho que fica mais difícil do jeito que foi feito. Acho que do jeito que puder passar o papel para mim, eu vou respondendo pontualmente. O procurador, acho que tem uma cópia, por gentileza. Os que estão com X, Ana Luísa, é os que você não precisa responder, ok? Ok. Então, vou começar pela primeira, porque você falou que eu falei que eu não tinha, que eu não dava conta. Não, não foi isso que eu não falei, não. Eu não falei hora nenhuma que o laboratório municipal não dava conta. Eu falei que lá não tinha todos os insumos necessários para o rol de exames que a gente oferta. Então, é diferente, não é que não dava conta. Ele não tinha o rol de insumos necessários. Então, a segunda pergunta fala por que eu terceirizei o laboratório, eu já expliquei, né, da questão, e ele pergunta por que eu escolhi o laboratório do doutor Aníbal. Vamos lá. Como eu falei no início... O doutor Aníbal que... É meu irmão, sim. Todo mundo aqui sabe. É porque a gente tem pessoas que assistem a gente e de repente não sabe. Então, vou ler a pergunta novamente. Qual foi o critério de escolha da terceirização dos serviços laboratoriais para o laboratório do senhor Aníbal, sendo esse seu irmão, visto que todos aqui sabem que existem outros laboratórios na cidade?
Então, eu vou responder essa com muito prazer. Isso aqui é o seguinte, quando eu resolvi terceirizar, eu falei um pouquinho que como é que o consórcio contrata os prestadores. Existem os prestadores que são cadastrados e a gente solicita, e aqueles que estão disponíveis, eles prestam serviço para a Piúma. Na outra gestão, o meu irmão também era cadastrado no consórcio, assim como o outro laboratório que também presta serviço. Os dois são de Piúma, os dois trazem impostos para Piúma. Só que na outra gestão ele não teve oportunidade. Só que eu vejo, não sei se tem alguma lei para isso, mas eu acho que quando você faz uma coisa de maneira equânime, é mais justa. O laboratório não sei se pode falar o nome aqui, o outro laboratório, ele ganha um pouco mais que meu irmão, porque a doutora Aldete, ela assumiu o hospital. Então, assim, meu irmão teve oportunidade como qualquer outro. Cadastrados em Piúma só temos 2 e os 2 prestam serviço. Eu falo isso porque por 4 anos ele não pôde um laboratório de ponta, que tem os melhores maquinários, não teve oportunidade de fazer um hemograma para Piúma. Não foi dada oportunidade a ele. Então, quando chegou essa gestão, não vou dar para ele, não vou fazer a mesma ilegalidade. Dividir as cotas, sendo que a doutora Aldete ficou com mais porque ela assumiu o hospital. Eu posso replicar, Eu vou pedir, presidente? secretária, para a senhora adiantar, porque senão não vai dar tempo. Mas aí eu posso Foram replicar 3 ou minutos. espera? No final, que ela responder essas... Qual a justificativa de se pagar R$20 mil por mês em aluguel de ambulância, visto que Piúma tem 3 seminovas? Bom, a informação aqui começa errada. Piúma não tem 3 seminovas. Piúma tem 2. Não são seminovas. Uma está consertando e a outra ainda não foi consertada. Quando eu peguei essa administração, eu peguei o hospital contratado 2 ambulâncias igual eu contratei, só que elas eram um valor de 16 mil por mês. Então, esse valor de 20 mil é um valor conseguido por essa gestão, porque a gente apertou, vamos fazer nova licitação, e aí a gente conseguiu reduzir de 36 mil para 20 mil por mês, sendo de 10 mil para cada uma. Essa gestão, ela vê isso não como um prejuízo para o município, não. Nós temos essa ambulância que nós estamos consertando, sim, já temos até uma ideia, mais ou menos, para utilizar. Mas 10 mil por mês, eu não acho muito. Porque quando a gente olha o relatório que chega para a gente, quase 5 mil reais só de gasolina. Porque 10 mil reais é o custo dela de manutenção, que não é pouca, porque roda muito. Quase 5 mil reais de gasolina, fora as multas que a gente não recebe. Então, assim, eu não vejo como prejuízo, mas estamos consertando uma e a outra ainda está na fila, depois dessa será a outra. Aí, Oswaldo, aqui está com a seta? Porque aí fala... Acho que é na outra folha, do outra som. Ele leu, isso aqui não tem a ver com o tema. Tá. Dá uma aguinha ali. Obrigada. Tranquilo. Qual a justificativa para o aparelho de ultrassom que custou aos cofres públicos? Qual a justificativa para que o aparelho de ultrassom que custou aos cofres públicos mais de 80 mil reais está jogado em depósito? Primeiro, eu acho que o senhor tem que verificar onde ele está e qual estado. Eu posso mandar amanhã pela manhã, às 8 horas para cá, fotos de como... Acho que eu tenho até no meu celular, eu posso passar aqui para vocês. Ele não está jogado, não. Ele está armazenado de maneira correta, bem limpinho, envolto num lençol, branquinho. Ele não tem nada de jogado. Por que ele está parado? Está parado temporariamente, porque depois que a gente começou a exigir que o médico completasse a carga horária, não foi uma vontade nossa. Felizmente ou infelizmente, nós assinamos um TAC ano passado, e todos os médicos hoje ele tem que cumprir a carga horária. Então, o médico que usava, o nosso efetivo, que usava o aparelho de ultrassom, bom profissional, por sinal, ele pediu exoneração. Hoje nós estamos, através do consórcio, tentando procurar Secretária, seu Ok. tempo acabou. Aí, vereador, você pode usar mais 5 minutos e ela vai usar mais 5 minutos de réplica.
Presidente, olha só. Eu acho que você devia de dar o tempo para ela, porque ela não conseguiu responder tudo. Já que eu fiz as perguntas, eu acho que ela tem o direito de responder o restante. O senhor vai fazer mais alguma pergunta? Não, eu perguntei à senhora se eu poderia replicar. Pode. Então, No tempo dela, ela vai responder o resto das perguntas, se for o caso. Pela ordem, senhora presidente, eu acredito que a quantidade de perguntas que o vereador Eliezer Dias fez, acho que já supre aqui a maioria. Eu acho que a secretária ela pode concluir todas as perguntas ali, até porque se alguém tiver algo a mais a fazer dentro do tema, a gente tira as dúvidas. Mas, assim, não estou querendo aqui atropelar o regimento, mas, enfim, para poder não ficar esse corte e o vereador vago também na resposta dela. Nós vamos dar oportunidade para todos os vereadores perguntar. Então, o tempo é esse. Tá? Você fala mais 5 minutos e ela vai falar. Se ela não tiver o que falar da sua fala agora, ela vai responder o resto das suas perguntas. Então, senhora presidente, ela me respondeu, acho que foi 3 perguntas. Né? Isso. A respeito do laboratório, que ela falou que o irmão dela não teve oportunidade. O irmão dela não teve oportunidade porque nós tínhamos um laboratório no nosso município que era da prefeitura. E esse laboratório pagava-se muito menos para não precisar de ter 2 laboratórios hoje, pagando um absurdo. Né? Então, se você pegar pagamentos de laboratório, de laboratório há 2 anos atrás, e pagamentos de laboratórios agora, vocês vão ver que triplicou o valor que é pago hoje dentro do nosso município. A respeito das ambulâncias, ela falou que são 2, mas são 3. É porque desmontaram uma. Essas ambulâncias hoje, que a gente paga R$20 mil por mês, são ambulâncias de leilões. São ambulâncias que estão caindo os pedaços. Eu estou falando isso porque eu, pessoalmente, fui lá olhar, fui lá fiscalizar, e vi eles com 2 ambulâncias para poder montar uma. Então, será que é isso que o nosso município precisa? É esse tipo de serviço que o nosso povo merece? Né? E as ambulâncias são realmente seminovas. Eu me lembro, se eu não me engano, tem uma ambulância 2015... Tem uma ambulância 2015 que nessa administração, ela sumiu. Ela estava ali na Aparecidinha, agora já não está lá mais, eu não sei onde que se encontra. E aquela ambulância é uma semi-UTI linda que nós ganhamos do governador, na época, Renato Casagrande. E hoje essa ambulância se encontra parada e o município hoje se dispõe de 2 ambulâncias de leilão caindo os pedaços. Então, quando eu pergunto a senhora secretária, não é pessoal, Imagina. É o serviço que é prestado realmente. Tá? A respeito do DT, dos técnicos de enfermagem, quando você fala em substituição para os servidores efetivos não pode, mas continua acontecendo isso dentro do consórcio. E no consórcio pode? Por que não faz o concurso público, então? Né? Eu acredito que se nós tivéssemos um pouco mais de vontade de ter um carinho com o nosso dinheiro público, nós não estaríamos gastando tanto dinheiro com esse consórcio, aonde que já vai ultrapassar 3 milhões, pagam 800 mil por ano, e hoje está chegando em 3 milhões e nós nem fechamos o ano ainda. Inclusive, existe uma empresa aqui de Piúma
que era uma microempresa que já recebeu já 1.100.000. Então, está certo isso? É isso mesmo que o nosso município precisa? E eu não vejo avanço nenhum dentro da saúde. Pelo contrário, muita gente vem reclamar dos serviços da saúde. Hoje no nosso hospital, nós temos muitas pessoas do consórcio sem experiência nenhuma. É isso que o nosso município precisa? É disso que a gente tem que pagar caro para ter? Então, eu acho, senhora secretária, que tem que rever muitas coisas dentro desse consórcio, que ele tira muito dinheiro do nosso município. Outra, não é só pessoas de dentro do município que trabalham nele, existe muitas pessoas de fora do município que vêm aqui prestar serviço para o consórcio e levar o nosso dinheiro suado, que o nosso dinheiro não é muita coisa, e se continuar desse jeito, não vai sobrar dinheiro para o prefeito fazer obra nenhuma na cidade. Muito obrigado. Terminou, vereador? Sim. Então, agora, secretária, você tem mais 5 minutos para responder as perguntas e para pincelar esse... Tanta coisa que eu nem vou fazer a minha tréplica, porque eu nem lembro mais de tanta coisa que é. Vamos seguir, então, para poder a gente dizer até o final. Aqui na 8ª fala, qual a justificativa para o gasto do consórcio de R$800 mil? Eu acho que o senhor está equivocado, porque o orçamento que eu usei ano passado foi previsto pela gestão passada, em 2016, e era mais de 2 milhões. Então, assim, esse aqui está equivocado, tá, senhor Eliseu? E, assim, posso mandar para o senhor... Faz um requerimento semana que vem. Isso. E o aumento, eu já falei por quê, né? Porque nós tiramos a substituição que era ilegal e contratamos dessa maneira. E, assim, realmente, eu vou te falar, todo o dinheiro que é gasto no consórcio é um dinheiro investido em Piúma. Não tem um serviço que eu não compre que um município não precise. Todos eles são precisos. E por mais que vocês falem que é muito dinheiro para um administrador, para um contador. Para mim, que sou da área da saúde, é tudo investimento. Tudo. Se tem que gastar com você, com ela, com ele, para mim não tem diferença. Para mim, o investimento... eu tenho aqui alguns números que eu trouxe, deixa eu ver aqui, de 2018, que é mais atual. Consultas de especialidade, que a gente passa muito aperto com o Estado também assinou um TAC, os médicos do Estado também têm que cumprir horário agora. Então, o Estado ficou muito sem prestador. E fora os exames também. Esse ano, por exemplo, o mamógrafo do Estado funcionou, em 8 meses, funcionou 2. Então, assim, são gastos que o município arca. Porque tem que arcar. É obrigação do Estado? É obrigação do Estado. O município não tem obrigação nenhuma de comprar uma mamografia. Mas se qualquer pessoa fizer um ultrassom e der alterado e o Estado não der, eu acho que não tem ninguém aqui que não vai concordar comigo que eu tenho que comprar. Então, assim, o Estado vive um momento diferente, porque ele também assinou o TAC, só para ter ideia, umas consultas que a gente não tem obrigação nenhuma de comprar. O prefeito, na primeira reunião desse ano, na primeira sessão desse ano, ele leu aqui algumas coisas, né? Eu vou ser bem rápido, porque o tempo é pequeno. Angiologia, o Estado não dá nenhum para a gente. A gente já comprou em 2018 até junho 80. Psiquiatria, o Estado não dá nenhuma. A gente já comprou 337. Urologia, nenhuma. Eu não estou vendo aqui a minha gerente da atenção especializada, ela ali. Ela que não me deixa mentir. Ela mesma, ela não deixa a gente economizar, porque ela fala, o Estado não tem, o Estado não fornece, a pessoa precisa. E a gente gasta mesmo. A gente supriu essa questão da substituição, mas a gente gasta, eu não falo gasto, eu falo investimento, a gente investe mesmo. Agora, vamos lá.
No Centro Municipal de Fisioterapia, encontram-se vários equipamentos quebrados, alguns não foram instalados, bem como as portas são estreitas para cadeirante. No Centro Municipal de Fisioterapia, eu já procurei saber, não tem nenhum equipamento quebrado. Agora, com relação ao local ser inadequado, a gente abriu um chamamento público para alugar um ponto que fosse melhor, para mais acesso para as pessoas que precisam de fisioterapia. Só que a gente teve uma pessoa que participou, porém, ela não tinha o documento. Então, a gente chama que deu uma licitação fracassada. E a CPL me informou ontem que estaria marcando outra data. Para a semana que vem já tem a data do novo chamamento público. Eles deram até a ideia de pegar, quando sair o edital, mandar para as nossas corretoras todas para poder ver se mais alguém participa. Estava faltando um documento nesse que ganhou. Qual a data prevista para reiniciar as atividades odontológicas em São João, visto que esse serviço está paralisado há meses, bem como, segundo informações, tiraram o compressor da cadeira odontológica de lá e ainda não se sabe ao certo o seu destino. Bom, sobre São João, quando eu cheguei aqui, não tinha ninguém atendendo lá e quando você olha o relatório, tinha prestador, eu não sei o que acontece, tinha prestador e falava que não tinha atendimento. Então, assim, aí a gente começou a procurar para saber e nós estamos verificando e tal. Agora, qual a data? Acabou o seu tempo, secretária. Agora vamos por ordem parlamentar. Senhora presidente, pela ordem. Do Centro de Fisioterapia eu não tive a réplica. Eu acho que é a última. Procurador. Silêncio. Está com dúvida. Não precisa ter falado. Que? Outras pessoas vão perguntar e você vai ter resposta. Pois é. Por ordem parlamentar. Vereador Léo Scherri. Boa noite a todos. Boa noite à mesa pela presidente Bernadette, nobres colegas vereadores. Queria agradecer a presença de todos aqui, agradecendo a Dudu, agradeço a todos a presença da secretária. Obrigada. Senhora presidente, para não ficar eu estou satisfeito com as perguntas do vereador Eliezer e com as respostas da secretária Ana Luísa. Eu vou passar o meu tempo para outro vereador que possa fazer uma pergunta melhor. O vereador tem seu tempo. Vereador, você me dá uma parte, então... Não existe. Ó, trouxe até silêncio torcida, né? É a terceira vez que eu já peço, tá? Por favor, vamos colaborar. Não existe parte e não existe passar tempo, não, vereador. Não existe, Senhora presidente, eu não tenho pergunta para fazer. Senhora presidente, eu acho que eu tenho que ter a réplica da fisioterapia. Não tem, vereador. Ele vai perguntar para o senhor, tá? Vereador Negão da Colônia. Legal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite ao público presente. Boa noite, excelentíssima secretária. Boa noite aos nobres vereadores. Na realidade, senhora secretária, a minha pergunta é sobre o edital. Na realidade, não é nenhuma pergunta, eu só gostaria de esclarecer, porque a questão do edital, que é para a contratação, é uma contratação temporária, na realidade, de auxiliar o técnico de enfermagem e o auxiliar, no caso, que ajuda, né, auxilia os dentistas. Eu gostaria aqui de, quando a senhora secretária falou que a coisa não é fácil, realmente eu compreendo, entendo que as coisas no setor público não é como na nossa casa, realmente é demorado. Eu só não conformo, senhora secretária, com a seguinte questão. Essas coisas, né, o edital, essa casa de lei,
recebeu, a senhora já falou que teve que alterar a lei, a alteração da lei chegou nessa casa em caráter de urgência. Essa casa votou a lei em caráter de urgência, como foi pedido pelo Executivo. Depois, voltou para essa casa de lei a autorização para que se fosse feito o edital. Quando isso, a alteração da lei, quando chegou a essa casa também, a autorização para que fosse fazer o DT, todas as duas chegaram nessa casa em caráter de urgência. Eu só queria esclarecer, porque quando a coisa chega a essa casa de lei, seja alteração, seja autorização, e que foi pedido em caráter de urgência, essa casa imediatamente votou. Então, eu não acho justo, e gostaria só que a senhora justificasse o fato, porque é difícil, mas espero que a senhora compreenda também a minha pergunta, que não sei que na maioria das vezes, nesse caso, a senhora não tem culpa, porque precisa da controladoria da parecer. Mas, nem tanto por sua parte, mas pela parte do Executivo. Se mandou um projeto de lei para essa casa para ser alterada em caráter de urgência, eu acho que a coisa no Executivo também teria que chegar aqui e passar em caráter de urgência e chegar no Executivo com caráter de urgência também, porque foi pedido a essa casa o caráter de urgência. Então, eu acho que é uma falta de respeito com essa casa quando a gente aprova uma coisa no caráter de urgência e a coisa fica tão demorada, como a senhora mesmo falou, que as coisas não é como a nossa casa. Mas para que mandar para cá em caráter de urgência? Aqueles que estão esperando para participar do tal edital, fica naquela expectativa, passou na Câmara com caráter de urgência, vai ser rápido. E acaba não tendo essa demora toda. Então, na realidade, eu só queria esclarecer que a demora que está tendo nesses dois processos, e eu acho que a categoria dos dentistas estão sendo prejudicados, porque eles trabalham sem auxiliar. Acho que essa questão de a gente não ter o auxiliar, o técnico de enfermagem, a gente tem hoje ocupando, no caso, o lugar deles, o enfermeiro. O município gasta um pouco mais com a questão dos enfermeiros. E acho também, senhora secretária, que informar a população, ou informar aqueles que estão interessados em participar, que eu tinha também a preocupação de saber como seria o DT. A senhora já esclareceu que é através de pontuação, né? Pontuação de título. Mas eu acho que falar, sei que você não tem a data, mas eu acho que trouxesse a data e falasse que o edital vai sair no dia X. Eu tenho a data, mas não pode não seria privilégio para ninguém. Eu acho que só iria animar, entendeu? Aqueles que procuram, aqueles que querem participar, iriam ficar muito felizes, porque já vou terminar, senhor presidente. Ia ficar muito feliz porque teria a certeza que ia acontecer. Muito obrigado. Pode falar, secretária. Então, quando eu conversei com o prefeito para passar, que precisava mandar o projeto de lei para a Câmara, era uma urgência, sim, é uma urgência da Secretaria de Saúde. Só que quando chega na Procuradoria, talvez não seja só a urgência da Secretaria de Saúde que chega lá. Então, eu não posso dizer exatamente, né, o que aconteceu, porque se tem uma urgência da Secretaria de Obras, porque a orla quebrou, sei lá. Então, assim, eu não posso dizer o trâmite lá dentro da Procuradoria. Eu posso dizer para mim. Eu pedi para o prefeito que mandasse em caráter de urgência, porque para a Secretaria de Saúde é uma urgência. E a questão da data eu tenho, e eu só posso dizer que é esse mês ainda, tá? Mas eu fui orientada pelo advogado para não falar a data, porque seria privilégio, enfim. Porque quando for publicado, vai sair a data. Próximo. Vereador Pretinho de Piruma.
Boa noite mais uma vez o público presente, demais vereadores, senhora presidente, muita raça, essa mulher linda que eu tenho 2 prazeres na vida, um de acordar e de outro te ver, senhora presidente. Eu quero aqui agradecer a presença de todos, estou vendo aqui Nena, sorriso aberto, quando eu olho para a Nena eu lembro daquele pudim que ela faz lá, fica postando no Face, traz um para nós também. Quero agradecer a presença do meu amigo Dudu Ferramenta, candidato a deputado estadual aqui em Piúma. Esse menino aí tem meu respeito, tá, Dudu? Torço por você, cara. Tomara que tudo dê certo, que a gente tenha um representante nosso aqui. Senhora presidente, o tempo é curto, né? O Eliezer Dias fez aqui diversas perguntas, que eu estou até assustado. Esse menino veio para cá preparado. E que sobrou para mim aqui, senhora secretária? Quando eu olho para a senhora, já vi que já envelheceu uns 10 anos depois que foi para a saúde. Não é fácil, a gente não dá uma secretaria de saúde nem para o nosso inimigo. Mas muitas das perguntas aqui, secretária, quando a gente trata-se de consórcio, todo o orçamento do consórcio passou por esta casa, foi aprovado por esta casa, nós também não deixamos de fiscalizar e fazer as nossas obrigações aqui. Então, quando foi citada a questão, a senhora mesmo falou do bioquímico, se o vereador Jorge Miranda não me falha a memória, né, meu líder, você fez um questionamento até a respeito desse bioquímico, que, confirmado agora com a senhora, eu já vou pedir à senhora presidente que a gente tome as providências também. Como é que um cidadão trabalha 20 horas semanal e atesta a semana toda? Quem era o responsável por esses exames? Isso chega a ser até preocupante. Mas as minhas perguntas aqui é somente uma, que por diversas vezes questionei nesta casa. A senhora, como farmacêutica, a gente sabe que a senhora é uma pessoa inteligente, tem facilidade, participou de diversas licitações. Qual a sua dificuldade hoje que a senhora está tendo para poder comprar esses medicamentos? Porque, de vez em quando, a gente sente a falta do medicamento nos postos de saúde, no hospital. Então, eu queria que você deixasse claro para a população e também não achar que é como se fosse uma fada madrinha, né? Porque às vezes as pessoas acham que a gente bate a varinha, aparece tudo ali. Eu sei que precisa de uma licitação e a burocracia, infelizmente, acaba atrasando. Era a pergunta que eu quero fazer à senhora, porque meu amigo Eliezer aqui já me sugou até a alma. Fiquei aqui, o dia todo treinando e ele acabou fazendo todas as perguntas. Se o senhor puder me responder, eu te agradeço, tá? Sobre a questão de medicamento, o medicamento em falta mesmo foi quando eu cheguei, porque eu sou efetiva funcionária farmacêutica do município e eu garanto que em 2016 não teve licitação para medicamento. Fizeram em 2015, usamos em 2015, em 2016. Quando eu assumi em 2017, não tinha nada. Então, em 2017, nós fizemos licitação. Então, Pretinho, quando falta medicamento, é só uma questão assim, de dias, talvez uma entrega que demorou, um medicamento que às vezes é comum, tá? Às vezes você vai numa farmácia querer comprar e você não consegue achar, é coisa de fornecedor, tá? Mas hoje a gente tem atas vigentes, já estamos preparando a do ano que vem, graças a Deus, mas a gente tem ata vigente. Quando falta por poucos dias, por questão mesmo de burocracia. Mas eu agradeço a pergunta. Sim, só acabar de responder aqui, senhora presidente, a réplica aqui, né? Fica bonito falar réplica, né? Deixa eu te falar aqui. Ana, a gente vai... Eu vou até te fazer essa pergunta aqui, questionar isso aqui. Eu vejo que 90% das suas respostas, você cita a gestão anterior. Talvez Piúma esteja parado no tempo, que a gente fica olhando o passado e esquecendo o futuro. Que se é capaz, eu sei disso. Mas que seja daqui para frente, que você olhe para o futuro, pense em fazer o seu melhor como secretária e que a população de Piúma receba isso de contrapartida, para que a gente não tenha só uma saúde, como todas as secretarias trabalham com o único objetivo. Amém. Então, é um conselho assim, que eu estou te dando, de um cara que ontem estava como comissionado de uma gestão, graças a Deus, hoje estou aqui sentado nessa cadeira, que antes eu sonhava estar aqui, hoje eu nem durmo mais, mas eu quero deixar claro para você que comece a fazer esse tipo de trabalho. Crítica vai ter, isso aí é normal, assim como a gente sai nas ruas também somos criticados. Mas obrigado aqui pela resposta, estou indo aqui. Bom? Próximo. Dododa, por favor, bota o horário certo aí, que agora eu me confundi. Próximo. Sim, próximo. Vereador Tobias Scherri. Senhora presidente, demais componentes da mesa,
demais vereadores, o público aqui presente, em nome da secretária Ana Luísa Ferreira Matias, os que nos acompanham pela internet, uma muito boa noite. Queria parabenizar, né, os edis que indagaram a secretária, parabenizar a secretária também pelas respostas. Foi abordado um assunto aqui que me chamou a atenção, né, dentre tantos assuntos, a do concurso público, né, que eu sempre trago essa questão para essa Casa de Leis. Né, hoje o corpo, né, de trabalho da prefeitura, técnico da prefeitura, ele há uma defasagem considerável, né, a máquina ela não pode dar aquela impulsionada. Né, a secretária ela cita a administração passada, eu acho que é de extremíssima importância, né, que nós, né, damos seguimentos àquilo que vem já andando, né, desde lá de trás, né, a gente vai de encontro aos anseios com relação a isso. Né, eu sou servidor público, né, eu sempre falo e almejo, né, as condições de trabalho, que muitas das vezes não são favoráveis. Né, falou-se do auxiliar de consultório dentário, de saúde bucal, desculpa, falou-se do técnico de enfermagem. Agora, um cargo, uma função que eu acho de extremíssima importância, né, não diferente das outras, dentro do corpo dos PSFs, que é o agente comunitário de saúde. Nós sabemos que tem muitas áreas, senhora secretária, que estão desguarnecidas, né? O quantitativo populacional ele vem aumentando consideravelmente, e o agente comunitário de saúde, como o dentista, o enfermeiro, o médico, o técnico de enfermagem, dentro do corpo do PSF, né, ele é muito importante, ele faz aquele contato direto, ele intermedia, né, a população com os serviços essenciais de saúde. Qual a perspectiva da atual administração, através da Secretaria de Saúde, de executar um processo seletivo ou um concurso público para preencher, né, essas vagas tão importantes, que é a de agentes comunitários de saúde? Uma outra indagação, né, replicando o que o nobre vereador Eliezer mencionou, com relação ao centro de fisioterapia, né, a condição física que se encontra aquele local. Uma outra pergunta mais abrangente, senhora secretária, com relação ao portal da transparência, inclusive eu fui autor de uma indicação, né, que no portal da transparência da empresa Sim Expandida Sul, ele é tão transparente quanto quando a gente clica no link para direcionar, né, a essa área, ele é tão transparente que a gente não vê nada. Né? Eu solicito que Vossa Senhoria entre em contato né, com a empresa Sim Expandida Sul, e dentro da medida do possível, né, o que nós temos que prezar é a transparência. Quando nós falamos de dinheiro público, né, a gente tem que trabalhar com coerência e responsabilidade. E qual a condicionante, a possibilidade de discriminar no portal da transparência da prefeitura o relatório financeiro na íntegra do consórcio? Né? Aquilo que a prefeitura contrata detalhadamente e aquilo que o consórcio Sim Expandida Sul ele oferta de fato para o município. Algumas indagações, dentro dessa indagação também, eu queria saber de Vossa Senhoria qual o servidor efetivo, se há servidor efetivo e comissionado, que detém a senha desse relatório financeiro. A informação que eu tenho, que alguns servidores, inclusive de carreira, eram detentoras dessa senha, e hoje apenas uma funcionária comissionada detém a senha do relatório financeiro. Diante das colocações que eu levantei para Vossa Senhoria, se a senhora, né, requerer que eu repita dentro das possibilidades, eu queria que você respondesse para mim. Muito obrigado. Vamos lá, são 4 questões, eu acho, que eu pesquei. A primeira é sobre agente comunitário de saúde. Nós temos previsto para o ano que vem, 2019, né, concurso público. Como eu falei, não será só para agentes, mas foi o primeiro que a Secretaria de Saúde notou que é o que era mais urgente. Aí nós estamos já em fase final. A gestão da atenção básica, ela tem um grupo gestor da atenção básica,
onde todos os enfermeiros efetivos eles fazem parte, e eles fizeram parte de todo o estudo de Piúma, já concluíram isso, eles calcularam todas as pessoas de novo, deu 28.800 e tanto, 400 e tanto. Então, assim, já foi calculado o número de pessoas que moram aqui, não é de casa fechada, é de pessoas que moram, já concluiu, esse foi um trabalho árduo. Quero agradecer aos agentes comunitários, que eles que arregaçaram a manga junto com os enfermeiros auxiliaram, mas quem arregaça a manga mesmo, de fato e de verdade, são os agentes de saúde. Queria aproveitar que a gente falou de agente comunitário, é só uma propaganda. E os agentes comunitários, eles têm um programa na rádio, na nossa rádio aqui, toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, é rapidinho, de 10 às 10h10. Eles fazem propaganda da saúde do mês. Esse mês é mês contra o suicídio, aí eles vão falar isso amanhã. Então, assim, cada semana é um tema onde tem as novidades da saúde. É uma iniciativa deles, a Secretaria de Saúde apoia e fica feliz com essa iniciativa. Na verdade, eu fiquei bem feliz. Então, queria pedir para vocês darem esse privilégio de ouvir toda quinta-feira às 10 horas na rádio. Então, assim, já concluímos sobre a questão, a quantidade de agentes que a gente tem hoje, de população. Então, assim, já chegou um número estimado e ano que vem tem um concurso. Não vai ser DT, vai ser concurso público. O outro, a questão da fisioterapia, que eu te falei já, que teve o chamamento, né, público e deu fracassado, o imóvel não tinha um documento, e aí não pôde, a procuradoria não deixou que a gente contratasse, e vai ter novo chamamento, a data eu posso passar para vocês até, acho que amanhã, até sexta-feira, porque o presidente da CPL falou que até amanhã ele teria uma data nova para mim, que também é de interesse meu, porque a gente conseguiu uma verba de um deputado. Aquele local onde está a fisioterapia vai fazer uma reforma, o projeto está pronto. Quero agradecer a oportunidade ao doutor Gustavo, que foi ele que conseguiu trazer. E já está em fase agora, só acabar essa parte política, né, porque acho que algumas coisas não podem ser mexidas agora. E a fisioterapia a gente já está encaminhada. A Portal da Transparência, achei muito oportuna e ótima ideia. Vou mandar um ofício. Gleice, só um minutinho. Você anota para a gente não esquecer isso, de mandar um ofício para lá. Para a gente também ficaria mais fácil até algumas coisas, né? Sobre o relatório financeiro, é o seguinte, o módulo municipal ele tem várias janelas. Uma delas é relatório financeiro. Quem tem a senha para ele é quem faz o faturamento. A administração entende que quem tem que mexer é quem faz o faturamento, porque é ela que vê quanto que a gente está gastando, então ela que acompanha ali. Mas, junto com ela, agora, a gente fez uma comissão de planejamento, né? Foi através de um decreto do prefeito, aí tem umas pessoas envolvidas, e agora isso não vai ser mais com uma pessoa, ela vai ter a senha, mas tem esse setor, é como se fosse um setor novo da Secretaria de Saúde, que foi criado através de decreto municipal, onde o prefeito estabelece esse novo setor, que é de auditoria, planejamento, reorganização de toda a estrutura. Então, assim, isso aí também já está lá na frente, já até começou também. E mais o quê, Tobias? Não, ficou nisso. Eu queria a tréplica, né, senhora presidente? Eu queria agradecer e parabenizar, né, Vossa Senhoria pelas respostas que foram convincentes. A gente assim vai estar acompanhando. Eu sempre prezo pela transparência, né? A gente tem que estar transparecendo para a população em si, para o servidor, para o usuário do serviço, aquilo que a prefeitura, né, vem contratando e aquilo que a prefeitura vem ofertando, né? Então, no mais, senhora presidente, eu queria agradecer, né, a presença de todos aqui, senhora presidente, demais vereadores, senhora secretária, muito obrigado. Vereadora Bernadette Calenzoni. Boa noite a todos. E como já se falaram aqui que Eliezer já fez todas as perguntas, eu só vou terminar a dele que ficou no ar e que hoje eu também recebi telefonemas lá de São João dizendo que tiraram o compressor, né, lá do dentista, e reclamam muito de médico, que lá realmente é um bairrozinho abandonado, né? Isso aí a gente sabe que hoje lá não tem um carro, não tem um remédio, não tem nada. Senhora presidente? Oi.
senhora, por gentileza, só para mim, Não pode posso não, né? te dar Desculpa, parte, muito obrigado. meu bem. Queria esclarecer esse assunto aí, que ficou alguma coisa assim pelo ar, e só para deixar Então, claro. Muito obrigado. a senhora, eu gostaria que a senhora explicasse quando que São João vai ter a oportunidade de ter uma saúde digna lá, pelo menos uma vez por semana. E a outra coisa é que, quando eu era funcionária pública, eu mexia com o faturamento do consórcio. E cada um tem seu jeito de trabalhar, eu só quero entender. Era assim, o município solicitava a demanda, no final nós fazíamos os check-ins de tudo, cada um com seu check-in, no final a gente autenticava, que eu acredito que isso aconteça até hoje, e fazia somatória. Na época, o consórcio funcionava em Anchieta, alguém ia levar essa demanda em Anchieta, aí deu 100 mil, 59, aí esse dinheiro era depositado. Hoje, eu vejo algumas empresas que trabalham para o consórcio, eles ligam, pelo menos para mim, eles ligam, acredito que os outros vereadores também têm essa demanda. Ah, eu não recebi. E aí eles têm a informação do consórcio de que o dinheiro não foi repassado. Aí, lá na contabilidade da prefeitura, tem lá, e está na transparência, é só todo mundo ver que foi repassado. Hoje nós temos um funcionário que trabalha da empresa para o consórcio, que não recebeu o mês de julho. E a gente sabe que a parcela de agosto já foi depositada. E eles falam assim, não teve repasse. Então, por favor, a minha dúvida é essa. Eu quero entender como que funciona isso de prefeitura repassar e o consórcio não pagar as empresas. Eu sei que a senhora pode falar comigo assim, não sei. Eu compro e dou o dinheiro para eles. Mas todo esse total, que não é pouco, ele foi preparado para passar para o consórcio pagar as empresas pagar para cada seu servidor. Então, a minha dúvida é só essa. Muito obrigada. Então, vamos começar a falar de São João. São João é um braço de Nova Esperança. Com o ponto eletrônico, perdemos o médico de Nova Esperança. Já estamos assim em processo de chegar um novo médico para lá. O médico teve que pedir para sair, a gente tem um profissional lá do Mais Médico, e o Mais Médico também precisa colocar dedo, e, enfim, perdemos. Com muita luta, conseguimos um médico que vai lá uma vez por semana. Com relação ao atendimento odontológico, eu tive uma reunião com o vereador, que também é efetivo, o dentista do município. Nós conversamos e em menos de 15 dias vai voltar o atendimento lá. Precisa só uma adequação na parte elétrica. Lá é muito complicado, porque não tem, eu não entendo muito bem disso. Alguma coisa, se você puder me ajudar, doutor, é o quê? Um relógio trifásico? Explica aí. Tá bom. Aí ele vai explicar a parte elétrica, que é um pouco complicada, mas a gente já achou um caminho. E ele se disponibilizou. Eu estou muito grata, sinceramente, porque ninguém queria ir para lá, não conseguia de jeito nenhum um dentista. Ele vai estar atendendo lá uma vez por semana. Eu deixo aqui meu agradecimento profundo, porque estava uma dificuldade para mim. O compressor foi tirado de lá, porque nós vamos dar uma geral lá, inclusive no compressor, porque ficou um tempo parado. Acho que amanhã ele já está lá, porque ele foi tirado, acho que semana passada. Semana passada foi tirado. Seu Célio falou para mim na segunda-feira que estava em fase de terminar. E assim, depois que a gente der essa geral, ele volta. Ele voltou porque ele foi tirado de lá porque ele ficou parado. Então eu tinha que passar, sei lá, algumas coisas lá do aparelho, né? E aí, assim, em menos de 15 dias que a coisa lá parecia complicada na questão de estrutura, mas não era tão complicada assim. E agora, com o doutor Gustavo estendendo a mão para o município, nós vamos ter, em menos de 15 dias, o retorno.
Me fala um pouquinho do repasse do consórcio. Aqui, eu até notei que acabou que eu esqueci. Sobre o repasse do consórcio. Então, o que acontece? Fácil falar para a dona Bernadette, porque ela trabalhou na saúde, ela sabe que saúde não para. Então, assim, a gente até tem essa questão de controle, que agora a gente está ampliando maior ainda, com criação de protocolos e tal. Só que, assim, às vezes, igual esse mês, a gente foi surpreendido por essa questão que eu já até falei aqui da mamografia, mas cada hora é uma situação diferente, entendeu, dona Bernadette? Então, assim, às vezes, por uma questão interna, tem as demandas assim, um dia a gente gasta mais, um dia gasta menos. Então, por uma questão interna, que já está sendo resolvida através desse novo setor, eu acho que não vai ter mais esse problema, não. Tá? A gente está resolvendo, pelo que eu sei, sem essa sexta agora, a outra sexta-feira, isso vai ser resolvido, era uma questão interna mesmo. Tá? Que bom, muito obrigada. O próximo. Vereador Giovanni Bedin. Boa noite aos demais companheiros, nossa presidente Bernadette Calesani, todo o público presente. Sempre é um prazer tê-los aqui acompanhando as reuniões do Legislativo, até mesmo porque os trabalhos são efetuados para melhoria no atendimento junto à sociedade. Nós apenas representamos vocês. Quanto a Ana, secretária de Saúde, é um prazer tê-la aqui, Ana. Obrigada. Né? Disposta a realmente tirar algumas dúvidas. A gente fica feliz com esse acesso. Embora, digo de passagem, Ana, pela condição do regimento em relação pergunta-resposta, prefiro muito mais uma abertura na vossa secretaria, uma prestação de contas elaborada aqui na secretaria, no Legislativo, porque nos permite entendermos melhor a realidade. Aqui estamos atropelando perguntas, atropelando respostas, e a única vantagem que teríamos aqui hoje de tê-la realmente é para que a sociedade entendesse melhor essa prestação de contas. Mas da formatação que o regimento nos transmite, eu não sei se a sociedade está sendo realmente contemplada nessa visão de que realmente está entendendo o que está acontecendo, ou está ficando mais confusa ainda. Então, realmente, precisamos até rever futuramente o nosso regimento. Eu sei que é complexo, 11 vereadores, né? Mas alguma forma para que a gente possa realmente ter essa solução. Eu vou ser breve aqui, Ana, no sentido de pergunta. Vou fazer duas aqui rapidinho, mas eu vou mais... nesse momento é tão curto que eu vou mais tentar desenhar um pouco a situação do que propriamente dito perguntas. Processo seletivo, Ana, rapidamente, como os demais falaram. Na realidade, eu busquei inúmeras vezes junto a você a resposta, então hoje eu estou muito contemplado com a resposta, porque eu já busquei. Eu só faço uma observação no que tange a integração entre secretarias, procuradoria e controladoria. Essa é uma observação que eu faço de forma negativa, porque a gente não vê realmente essa integração no que tange a questão da resolutividade. O que eu digo? Situações como essa, o vereador Negão comentou, veio como urgência, você comentou, é a minha urgência. Mas essa é uma prioridade que, além da secretária de saúde, a controladoria, a procuradoria e o executivo tinha, Negão, se assim me permite, né, com carinho de chamar, tinha realmente a condição, critério de prioridade, porque você está diretamente tratando com a questão orçamento, gastos desnecessários junto ao executivo e com a população melhor atendida. Então, na realidade, aqui é só mesmo uma observação que eu faço numa melhoria do executivo junto trâmites de integração a esse sistema que realmente está um pouco falho, é fato. Porque senão acaba vindo aqui com urgente, assim, a gente com a boa fé de votar e acaba, por alguns momentos, a gente sendo falho, como a gente foi falho num processo que o próprio Léo hoje colocou aqui na leitura inicial que o procurador Oswaldo fez. Então, isso a gente vai discutir futuramente, mas é uma problemática a ser discutida.
Uma pergunta que eu posso lhe fazer, Ana, é a seguinte. No primeiro momento, nós tivemos uma conversa e me deixou-se parecer que, numa reunião, foi solicitado que os técnicos que trabalhassem no município não poderiam mais, dentro do consórcio, trabalhar na municipalidade. Deveriam de trabalhar em outros municípios. Não haverá contratação em nenhum município mais de nível médio. Não, Dos entes consorciados. anteriormente a essa Secretária, situação... depois você responde. Não, é tranquilo. Hoje houve a exclusão técnicos do consórcio. Anteriormente, houve uma condição de uma prerrogativa do presidente do consórcio de que os técnicos iriam trabalhar em municípios que não fossem de residência. Aconteceu. Sim. Então, na realidade, a gente entende toda busca que eu fiz, tanto na questão de profissionais do município trabalhar em outra municipalidade, não na sua, e na exclusão desses técnicos do consórcio, eu obtive que foi uma decisão, no meu entendimento, muito mais do presidente do consórcio do que propriamente dito dos que compõem o consórcio. E aí eu fico preocupado com essa autonomia que os demais municípios não têm e acaba ficando na mão de uma situação unilateral, apenas de uma situação. É muito rápido, né? É muito rápido. Enfim, nós temos essa autonomia, até que ponto nós temos essa autonomia juntamente ao consórcio municipal, intermunicipal. A outra, na réplica, eu vou tentar aqui, pelo menos, fazer a minha visão, porque é difícil. Por isso que eu estou falando, né, presidente? Desculpa, só... isso aqui eu não sei se esclarece a sociedade. Eu acho que confunde a sociedade. Aí, na réplica, eu vou fazer uma fala. Desculpa, presidente. Com relação à prestação de contas, eu agradeço de novo. Ela sempre cede o espaço, a gente faz aqui, né? E na última prestação, o Conselho Municipal de Saúde solicitou que eu fizesse separado, fizesse a prestação nos termos da lei que eu tenho que fazer e separadamente a do consórcio. Aí já combinei com eles que a partir da próxima já será feita assim, como a lei manda e um adendo que será do consórcio, tá? Agora a questão essa, o Giovanni. A questão se é unilateral, eu não posso dizer com certeza, porque tem reunião do consórcio que a gente não participa, que é só dos prefeitos, entendeu? Então, assim, não posso dizer com certeza se é unilateral ou não. Às vezes foi colocado em votação e venceu a maioria, alguma coisa nesse sentido. Eu entendi, até porque surgem rumores que outros municípios estariam... né, até promovendo uma possível nova estrutura de consórcio, que não é atual, uma estrutura à parte. Existe mesmo. Ponto. Então, é o entendimento que a gente passa a ter de que realmente houve um poderio unilateral. Mas aí a gente, né, assim, precisa só avaliar. A minha última pergunta, Ana, a minha fala é o seguinte... Fala-se muito sobre os gastos altos do consórcio. Eu, particularmente, não sou contra o gasto com consórcio, pois acho que a comunidade está carente de serviços públicos. Essa é a verdade. A gente acaba limitando tanto a sociedade de serviços públicos que uma hora a gente não vai ofertar nada à sociedade daquilo que eles pagam de impostos no município. A gente só quer excluir. O que eu sou contra é uma forma de que esses serviços contratados pelo consórcio, que a gente está falando de consórcio hoje, possa realmente serem feitos de qualidade e resolutivos junto ao paciente. O gasto tem que gastar mesmo com o paciente. Investir, desculpa, mas o gasto que eu falo é o orçamentário do que se está promovendo aqui. Mas o investimento junto ao paciente é aquilo que nos vai dar a condição de entender que a gente está no caminho correto. A única coisa que eu volto a falar, que nós precisamos ficar atentos, precisamos examinar principalmente a Secretaria de Saúde com seus coordenadores e profissionais, que é quem está na pasta no dia a dia avaliando os documentos. O médico está atendendo bem?
O médico está fazendo o papel dele, fisioterapeuta, o psicólogo, ele está realmente atendendo a ponto do paciente ter a condição de cura, ou ele está somente atropelando o processo e recebendo por aquilo? Ponto. Aí eu digo o seguinte, Ana, nós temos um grande gasto com consórcio, como aqui a gente está discutindo hoje. Destaco a média e alta complexidade, aí no cenário hospitalar, e aí eu falo com RH do consórcio, médicos principalmente, a gente só tem um efetivo, se eu não me engano, hoje no hospital, o resto todo contratado pelo consórcio, enfermeiros, técnicos, enfim, nós temos hoje o hospital, entre aspas, privatizado pelo consórcio. É a atuação hoje que nós vemos. Levando em consideração esse alto gasto do consórcio, com RH, ambulância, que foi citada, é um gasto imenso. E a resolutividade, muitas das vezes, a quem? Aí a pergunta é, há pretensão de rediscutir uma nova formatação da prática em saúde em tal instituição, ala hospitalar? Volto a dizer, entendendo o alto custo direcionado a tal instituição, baixa resolutividade, porque não fazemos cirurgias, não temos partos, e entre outros procedimentos que poderíamos ter e não temos. E um hospital extremamente fragilizado em influências externas, seja ela política ou não. Muitos fazem dali o quintal de sua casa. Ponto. Isso é verdade, não tem o que se discutir. Então, a pergunta é, há esse pensamento no coração da municipalidade, voltado principalmente à Secretaria de Saúde, de criar uma reformatação, concurso público, processo seletivo, parceria com instituições filantrópicas? Essa é uma pergunta que eu gostaria de ouvir da secretária. Pode falar. A questão da gestão hospitalar foi bem batida, né? Sim, é uma vontade da administração, a gente segue com esse pensamento e segue também com algum tipo de alternativa, né? Que é como você falou, hoje a gente precisa de mudar a gestão do jeito que está, é como se a gente tivesse mais de 50% dele já terceirizado, digamos, mas não é terceirizado, né? Porque assim, a parte administrativa ela é toda da prefeitura ainda, mas a parte técnica de médico, posso dizer 100%, né? 99,5%. E dos técnicos, agora não, que agora vai ter o DT dos auxiliares, né? Então não vai ficar tanto. Mas sim, é um pensamento da gestão, repensar a gestão de lá. Centro cirúrgico funcionando com pequenas cirurgias, não microcirurgias igual hoje funciona. Hoje funciona com microcirurgia. Eu estou falando pequena cirurgia, que são cirurgias, assim, uma hérnia, uma vasectomia. Parto eu acho mais difícil, porque não o Estado hoje não vê mais assim, de montar hospital em cidade pequena. Mas, assim, é um pensamento da gestão, sim. E, se não, de tudo não der certo, a gente tem outros pensamentos, outras vias, né? Que a gente está pensando, mas também não é nada simples. A gente já começou a andar por outra via e também não é nada simples. Vereador Gustavo Meirelles. Uma boa noite, colegas vereadores, nossa presidente Bernadette Calesani. Boa noite, público presente, todos que estão aqui hoje nos visitando. Quero cumprimentá-los na pessoa do meu amigo Tiago Molinari. Prazer tê-lo aqui, seja sempre bem-vindo, todos vocês. Quero cumprimentar meu colega de trabalho, Paulo Godinho, que também estou vendo ali. Lidamos lá na ponta, né, Paulo? Trabalho árduo. Nosso presidente, respeitando o nosso regimento, quero parabenizar os colegas vereadores que fizeram perguntas antes de mim. Nosso colega vereador pôde fazer algumas perguntas, mas eu vou ficar no parágrafo 1º do artigo 122, focar nas questões para a qual a convocação se deu. E aí, secretária, o que eu tenho a lhe dizer talvez não seja uma pergunta, talvez seja um incentivo ou uma sugestão. Como eu sou funcionário efetivo e trabalho na saúde,
eu sei que esse processo de DT está levando muito tempo. Para nós, ele veio como urgência. E aí eu falo como funcionário, talvez passional da área de saúde. Eu acho que lá na Procuradoria não tem outra coisa mais urgente que a saúde. Há obras, o município todo é urgente, mas eu acho que a saúde é primordial. Então a gente pode puxar isso e trazer a saúde em primeiro lugar para que a gente faça esse DT acontecer. Eu acho que ele é primordial para o nosso hospital funcionar adequadamente, principalmente porque estamos falando da maior categoria, que é a de técnicos de enfermagem, mas também quero puxar para a categoria de odontologia, da qual eu faço parte, que está sendo prejudicada por a falta do auxiliar. Quero parabenizar, porque essa gestão está criando a função e o cargo, o que nunca aconteceu no nosso município, está adequando aquilo que já teve oportunidade e não foi feito. Então, eu acho que isso é muito importante. Mas mais importante ainda é o serviço efetivamente prestado da melhor maneira possível à população. E aí, como os colegas falaram antes de mim, o que mais importa é a população que nos assiste entender o que está acontecendo, o motivo que a senhora está trazendo de esclarecimentos e todas as outras coisas que te traz até aqui. Então, o que eu sugiro é que a morosidade termine e a celeridade aconteça para que esse processo chegue o mais rápido possível ao final do edital e o processo, da forma que a senhora bem esclareceu, no site, mais transparente, aconteça o mais breve possível. Talvez a minha fala seja no sentido de trabalhar na área da saúde, por isso vejo a urgência do processo. E, antes que meu tempo termine, eu queria, presidente, apenas esclarecer, porque esse é o nosso objetivo, deixar a nossa população clara. Como eu sou funcionário efetivo e foi feito um questionamento acerca da odontologia de São João, nada mais justo do que trazer à tona os esclarecimentos. Aquela unidade funciona, eu atendo a população de São João de Ibitiba há 7 anos. Nunca houve tamanha paralisação para que eles pudessem ficar sem atendimento. Antigamente, eles vinham à unidade de Nova Esperança e eu os atendia ali. Sempre foi assim, nunca teve dificuldade. Como na gestão passada e nessa, existem algumas adequações a serem feitas para a melhoria do serviço. O Código de Ética Odontológico prevê a forma correta de atendimento àquela população, como foi prezado lá no hospital na questão do laboratório, em outras questões, a odontologia tem que funcionar. Então, eu queria deixar registrado, antes que meu tempo acabe, que eu estou à disposição da população de São João. Eles ainda vêm até a unidade de Nova Esperança, como no passado foi, mas lá teve a instalação de equipamentos da parte elétrica. Piúma não tem 220 em todos os lugares. Lá é um dos problemas a fiação chegar à terceira fase para dar o 220. Então, na gestão passada, foi ligado na igreja os equipamentos. Só que a conta ficou cara. Aí a igreja não quis pagar a conta e tem razão de não querer, porque não era a melhor forma de fazer aquela ligação dos equipamentos. Então, agora estamos adequando os equipamentos para que sejam devidamente ligados e utilizados e aquela população volta a ser atendida. Mas quero deixar registrado que a população de São João nunca deixou de ser atendida. Eles vêm até a unidade de Nova Esperança, como no passado foi, e são atendidos. É claro que podemos nos adequar melhor, fazer com que eles sejam melhores atendidos, trazê-los da melhor maneira possível para esse atendimento. Isso sempre pode melhorar. Aí eu quero deixar também uma sugestão, e a senhora já colocou à disposição e já esclareceu, que em 15 dias isso volta ao normal. Então, estou à disposição da população, estou à disposição de São João de Ibitiba para que seja feito da melhor maneira possível o atendimento. Então, quero deixar apenas essa sugestão, secretária, em relação ao DT, voltando ao assunto anterior, que seja dado celeridade para que isso aconteça e a gente possa, como essa casa fez, votou no mais rápido possível, esse processo seletivo aconteça da melhor maneira possível. Não teve pergunta. Não tem nada para falar? O próximo. Próximo. Secretária, queria, na minha fala, fazer uma sugestão também para Vossa Senhoria. Porque a nível de secretaria é difícil. Porque a Vossa Senhoria está trabalhando, está ocupado com seus compromissos, e às vezes a gente chega lá para conversar
e falta o tempo. Aproveitando essa boa vontade que a senhora teve de vir aqui explicar à população sobre as dificuldades da saúde e algumas situações da saúde, eu queria sugerir a Vossa Excelência, a Vossa Senhoria, que visse as gestantes desse município com mais carinho. Priorize a questão dos exames das gestantes, porque eu tenho 48 gestantes no município, que a gente faz pré-natal, e frequentemente a gente encontra a reclamação dos exames. Então eu queria aproveitar que a senhora está aqui nesse momento, que a senhora levasse essa reivindicação minha para o seu coração, distribuísse para o pessoal da saúde, para o setor responsável, para que priorizasse os exames das gestantes. Porque não é um exame comum. Uma mulher grávida, às vezes, ela adquire algumas doenças, algumas coisas infecto-contagiosas que afetam a criança e que a gente pode tratar nos primeiros 3 meses de vida. Então, é justificável que a gestante tenha os exames dela com mais prioridade. E aproveitando esse momento em que a senhora está aqui, que nós estamos conversando com o público e que as pessoas estão nos ouvindo aí pela TV Câmara, queria deixar esta reivindicação para que Vossa Senhoria possa, a partir de amanhã, criar um sistema que viabilize com mais rapidez a questão dos exames das gestantes, que são prioridade no município e prioridade para a gestante também. Muito obrigado. Vereador Jonas Miranda. Com relação ao protocolo municipal para gestantes, ele está pronto, posso enviar a cópia para o senhor amanhã. Os exames, assim, só falta publicar, né? A gente vai fazer uma revisão, mas já está pronto, posso te mostrar com o maior prazer. Acho que melhor ninguém melhor que o senhor, né? Ele está pronto, e a gente, a partir da publicação, os exames da gestante, ele não vai mais para o mesmo local que os outros. Ele não entra mais, digamos, no bolo, tá? E a gente tem previsto, o próximo passo para isso é agendar na própria unidade. Já tem internet nos postos, impressora e computador. Só tem uma unidade que ainda não tem computador. Então, assim, a dela deve, né, vir ainda, mas não no bolo, deve ser marcada na Pelas mais gestantes, próxima. Eu vou pedir à senhora, muito obrigado. Essa questão que eu estou falando, por exemplo, vou citar só um exemplo de uma doença. Uma paciente que tem uma sífilis, ela pode ter, o neném pode ter uma sífilis primária, secundária, terciária e tardia, que a criança nasce com um defeito. E se a gente tiver esses exames antes, e a gente constate, a gente pode tratar isso daí e a criança não ter problema nenhum. Nesse protocolo foi previsto esses exames. Eu acho que até o de HIV, alguns específicos, eles são feitos, foram separados 2 para cada gestante, porque parece que em algum momento tem que repetir. Eu vou te mostrar amanhã, se o senhor quiser. Então, tá certo. Muito obrigado e agradeço. Não, eu não acabei de falar, meu tempo ainda tem. E com relação, aproveitando que está falando de gestante, nós estamos em via de contratação, só faltam uns pequenos detalhes, de um médico que vai ser ginecologista, digamos assim. E ele sabe mexer no nosso aparelho. Por isso que eu falo que o nosso aparelho está bom, porque a gente já olhou isso tudo. Aí, dentro da consulta de ginecologia, porque a gente perdeu, né, a nossa médica, ela aposentou. Então, dentro da consulta, vai olhar, vem como se fosse um pacote, digamos assim. Dentro da consulta de ginecologia, vai olhar vai usar o ultrassom dentro da consulta, tá? Só faltam uns detalhes ainda da contratação, mas já está também para lá da metade. Tá, muito obrigado. Próximo. Vereador Jonas Miranda. Senhora presidente, nobres vereadores, público aqui presente e aqueles que também nos acompanham pelas redes sociais, meu boa noite. Primeiramente, antes de fazer a pergunta, eu gostaria de aqui agradecer à secretária Ana Luísa por ter atendido a convocação. E dentre os assuntos aqui discutidos, vou fazer uma pergunta, uma única pergunta, Ana, fora um pouco do assunto aqui que foi colocado em pauta. Com relação... A pergunta é a seguinte: qual é a real situação dos exames preventivos no nosso município?
A real situação é que hoje tem algumas coisas que, apesar de se parecerem bem básicos, não é competência municipal. Por exemplo, anticoncepcional, mais básico que isso, não tem. O município não compra, vem direto do Ministério da Saúde. Insulina, mais básico que isso, não tem. É fornecido pelo Ministério da Saúde. Então, o preventivo, o município é feito aqui, claro, mas assim, a gente não tem nem o direito de comprar. Se eu quisesse comprar, o que acontece? Existe toda uma tramitação de um sistema chamado Siscam. Se eu errar, Valquíria, me ajuda. O Siscam é onde é coletados os dados dos preventivos e inserido ali. Só que se eu comprar fora a cota que o Estado me dá, é como se a gente perdesse. Para falar a verdade, a gente comprou alguns, assim, em caso de... O Estado ficou sem prestador, para você ter ideia, esse ano. Ficou sem prestador. Como que eu ia ficar, as pessoas que tinham algum sintoma? A gente comprou, mas é como se a gente não tivesse comprado. Eles não aceitam, entendeu? Então, assim, a gente comprou, mas por uma questão assim, de não ter como esperar, mas a gente não dá nem para comprar, porque como eu estou te explicando, a gente não tem como inserir no sistema. Aí, agora, também, está mexendo junto... esse setor novo que eu te falei, né, de planejamento, junto com a nossa gerente da atenção especializada, está mexendo na PPI, que é uma programação junto ao Estado, onde o Estado, de acordo com que eles... Aí, assim, de acordo com que a necessidade do município, a gente pactua, entendeu? Então, assim, eles já estão mexendo nisso para poder estar alterando a quantidade. Teve um pequeno aumento esse mês, agora com esse novo prestador. Como eu falei, o Estado ficou sem nenhum. Aí, quando chegou esse novo, é o Evangélico de Cachoeiro, a gente teve um pequeno aumento na cota. De 55 meses foi para 63, mas a gente entende que é muito pouco ainda, e estamos correndo atrás. Obrigado, secretário. Nada. Próximo. Vereador Jorge Miranda. Boa noite, senhora presidente, companheiros vereadores, ao público que se encontra aqui nesta Casa de Lei. Queria aqui, senhora presidente, deixar registrado aqui a presença do pré-candidato a deputado estadual do sul do estado do Espírito Santo, nosso amigo e companheiro Dudu do Pará, e seu marqueteiro político, Tiago Molinari, que se encontra aqui com sua esposa neste plenário. Senhora presidente, na verdade, já foram feitas várias perguntas aqui pelos 10 colegas parlamentares, que se fosse o total de uma para cada um, seria um total de 10, 3, daria um total de 30 perguntas e 30 respostas. Mas o que a gente mais tem a preocupação, Ana, é de que aproveita-se daquilo que foi falado aqui para aquilo que não se encontra dentro da secretaria, e que isso venha fazer de uma forma, na prática, que venha funcionar para o nosso município. Eu só quero te elogiar pelo seu trabalho, te parabenizar porque aceitar ser secretário de saúde no município, onde o repasse do governo federal é um dos menores, onde o repasse do governo do estado quase não se encontra em nossos cofres, e que se gasta a maioria com a arrecadação própria do município, temos que parabenizar. Que somente sabe da dificuldade da saúde aqueles que têm que acordar pelas madrugadas e se deslocar do nosso município e para outros municípios vizinhos, e muitas das vezes não tem o atendimento a qual a gente tem aqui, com a quantidade de exames que são oferecidos, a quantidade de atendimento médico que eu tenho observado nos PSF aqui do nosso município, a quantidade de pessoas que estão ali porque foi marcado, foi uma demanda e ele estava ali para ser atendido. Você está de parabéns. Parabéns por responder a cada pergunta que lhe foi feita. Mas eu quero deixar aqui, senhora presidente, uma coisa que às vezes nós, vereadores, cobramos, mas falar do passado e falar da atual administração são comparações que têm que ser avaliadas. Que é olhando o passado, é que você vai avaliar o quanto se gastou lá e o porquê que se gastou menos aqui. O quanto se gastou mais lá, menos lá, e o quanto se gastou
menos aqui. Mais de um lado, menos de outro, ou menos de um lado e mais de outro. Mas eu tenho que deixar bem claro, porque o censo de 2010 havia 18 mil habitantes. E de 2010 para 2018, aumentou a população em quase 4 mil pessoas. Agora você imagina, se cada uma dessas pessoas, a cada médico, pedisse uma ressonância, um exame simples, o quanto que seria gasto? Será que essa avaliação foi feita? Claro que não. Porque senão você viria com essa resposta. Então, claro que sim, que tem que se gastar mais. Então, eu quero aqui parabenizar você. Obrigada. Pela sua coragem, pelo seu carinho. Fiquei surpreso. Quero ser muito sincero. Que falaram que você é muito medrosa. Que se eu soubesse que você estava tão pronta para vir a esta casa de lei, encarar esse desafio, eu tenho certeza que no início dos primeiros 6 meses do meu terceiro mandato, eu já teria lhe convocado para vir aqui. Eu só queria te fazer aqui um pedido, com muito carinho. Olha com carinho o repasse da gestão para o prestador de serviço, que é o consórcio, e o terceiro que presta o serviço para o consórcio, que não está recebendo. Ou seja, a administração paga, o consórcio recebe, e a pessoa que, por muitas das vezes, que eu moro ali próximo no laboratório da Aldete, e várias madrugadas eu vejo a ambulância chegar ali, ela abrir o laboratório, com muita responsabilidade, fazer os exames, e na hora de receber o que é de direito, não você, mas o consórcio não paga no momento certo. Então, vê isso com carinho, porque, na verdade, ela tem lá funcionários, funcionárias, ela paga aluguel, ela tem conta de água, conta de energia, contador, e ela tem a dificuldade, porque na administração fala que já foi pago. Quando você vai até ela, ela fala que não recebeu. Então, abraça essa causa com muito carinho. Quero dizer para você que eu gostaria que você voltasse aqui mais vezes com essas respostas em relação a tudo aquilo que se comparou no passado e que se comparou hoje. Eu acho uma covardia. Senhora presidente, só um segundo que eu não quero resposta dessa, a senhora pode encerrar a sessão. Quando se desloca um cidadão de bem para fazer um exame que não é completo, aí ele tem que voltar no outro dia, perder uma noite de sono, fazer aquela outra metade que não foi feito. Então, eu acho que isso não é válido. É melhor que ele vai na empresa terceirizada e ele faz tudo de uma vez só. E que a gente não coloca nesse setor de exame como esse servidor que passou no passado e não cumpriu a responsabilidade com esse município, a qual nós não temos esse servidor com este ato de irresponsabilidade. Que Deus te abençoe e uma boa noite para todos. Obrigado, senhor presidente. Quer falar alguma coisa? Quero agradecer a todos, o carinho de quem ficou aqui até o final, né? Não, ainda respondendo ele. Não, ele quer? não fez pergunta nenhuma. Tá. Então, vereador Negão, na sua fala, eu entendi que você pediu uma réplica e eu não dei. Você deseja mais alguma coisa? Eu vou ter quantos minutos, senhora presidente? 5 minutos. 5 minutos? Uhum. Então, nesses 5 minutos, eu vou gastar ratificando as palavras do vereador Jorge, porque eu não tive a oportunidade de agradecer. Vou gastar 1 minuto ratificando suas palavras. Parabéns. E 4 minutos eu vou gastar tentando convencer a senhora a falar a data. Ei, calma. Eu estou com a palavra. Você está muito nervoso. Você está querendo esconder mais a data do que a secretária. Vereador, no assunto, por favor. Desculpe, senhora presidente. Só agradeço. Boa noite a todos. Foi apenas uma brincadeira para descontrair. Obrigado. Secretária, é o que o vereador Jorge falou. Quando você disse que você não está preparada para vir aqui, eu quero te dizer que você está muito preparada. E quero te agradecer profundamente. Eu sempre te falei que isso não é bicho de 7 cabeças, que você é uma pessoa que saberia responder todas as perguntas e soube,
Essa casa está aberta, não só para você, para toda a população de Piúma. E eu gostaria de agradecer a todos que aqui tiveram, os que nos assistiram pelas redes sociais. Gostaria de, nesse momento, eu encerro essa sessão pedindo a Deus que nos retorne para casa com firmeza. Muito obrigada a todos.